Arrebatamento no leito do hospital até o céu, até o jardim de Deus. 9 vezes arrebatada ao céu, testemunho grande. Fui arrebatado em espírito. Esse arrebatamento ao céu e ao inferno foi o mais forte que eu já vi. Arrebatamento às regiões celestiais. Menina de 11 anos foi arrebatada em espírito ao céu. Homem arrebatado ao céu e ao inferno e se entrega para Jesus. Vi crianças no inferno, arrebatada ao céu e ao inferno. Pastor foi arrebatado ao céu. Pastora que foi 15 vezes ao inferno. Arrebatado ao inferno, viu o demônio torturando pessoas. Ex-assassino arrebatado ao inferno. Testemunho de arrebatamento ao inferno. Jovem arrebatado e vê seus amigos que morreram assassinados no inferno. Ex-falso profeta arrebatado ao inferno. Ex-bruxo arrebatado ao inferno. Ex-lutador arrebatado ao inferno. Irmão conta detalhes de como foi arrebatado ao inferno e ao céu. Arrebatado ao inferno e recebe aviso do fim. Ancião de 70 anos de uma congregação é arrebatado ao céu e ao inferno. O testemunho mais forte de arrebatamento do irmão. Ex-transexual arrebatado ao inferno. A realidade do inferno. Uma visão rápida. Saudações de paz para você que está acompanhando o canal Verbo, Bíblia e Teologia. Essas epígrafes, essas manchetes foram extraídas aí da rede social do YouTube e mostram aí a quantidade de revelações e arrebatamentos e testemunhos de pessoas que foram tanto para o céu quanto para o inferno. E nós vamos procurar aqui pensar fora da caixinha, uma palavra num vídeo mais pastoral. As revelações do céu e do inferno, elas são bíblicas? Antes de nós começarmos efetivamente a discorrer um pouquinho sobre esse assunto, eu prometo ser bem rápido nesse vídeo. As únicas revelações do céu que nós encontramos na Bíblia Sagrada, elas se encontram em 1 Coríntios capítulo 12, onde Paulo foi arrebatado, e Apocalipse capítulo 4 e 5, né, e 20 a 22. Tá? Essas são as revelações do céu, sendo que a revelação joanina ela é mais detalhada concernente ao que há no interior do céu. Amém? E a única revelação do inferno que nós temos está em São Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19 até o verso 31. Outro sim, as revelações de Paulo, né? Principalmente e de João, concernente ao céu, em arrebatamento de espírito, elas são bíblicas e são para a igreja, ok? Dessa forma, nós temos que, antes de responder se elas são bíblicas ou não, temos que falar das revelações da nossa era, porque Paulo e João também eram da nossa era. A primeira pergunta que eu me faria, e eu te faria também, é se há verdade bíblica nelas. Talvez essa pode ser a sua dúvida, o seu questionamento, né? Eu particularmente creio que sim, cada revelação traz em si pouco ou muita realidade ou muita verdade bíblica, ok? Mas uma coisa é fato, a revelação ela pode ser dada aí à igreja, como foi de João, como foi de Paulo, ou pode ser, o que na maioria das vezes ocorre, de âmbito pessoal, ok? A maioria delas é de cunho pessoal, são detalhes pessoais que Deus usa para falar com a pessoa. Isso não quer necessariamente dizer, né, que de fato seja desse jeito. Eu acredito que tanto a revelação do céu, eu acredito em visão, eu acredito em revelação, eu acredito em arrebatamento de espírito, eu acredito piamente nisso, eu sou pentecostal, mas eu creio que tanto a revelação do céu quanto a revelação do inferno são terríveis no ponto de vista proporcional de cada um, tanto a glória de um quanto ao horror do outro, né? Que nós, na verdade, em corpo natural não podemos assimilar. Paulo disse que não era lícito nem dizer, né? João transliterou o Apocalipse dentro do que viu, dentro do que Deus revelou, mas de uma forma também figurada, né? Na maioria das vezes também na forma literal. Amém?
Mas mesmo assim, a transcrição de João do Apocalipse, ela tem uma poesia, né? Ela tem um ar de mistério, né? Com certeza nós veremos muito mais do que está escrito na revelação que por hora nos basta da parte de Deus. A questão aqui é que, sendo a revelação mais de âmbito pessoal do que coletivo, porque Deus revelou, Deus arrebatou tal pessoa, primeiro, essa pessoa ela não pode se fazer aí, né, o oráculo do céu ou do inferno. Segundo, os parâmetros que ela determina na exposição da sua visão não serve de maneira nenhuma de parâmetro de doutrina e não pode ser usado principalmente como parâmetro para quaisquer tipo de ensinamento. Eu penso, meus irmãos, que Paulo soube identificar essa questão muito bem quando ele vai falar das suas revelações, né? Ele fala no capítulo 12 de 2 Coríntios, verso 1, diz assim: passarei as visões e revelações do Senhor. Isso está, né, ele está introduzindo aí o assunto da parte da epístola, né, da carta. Conheço um homem em Cristo, ele não falou de si próprio, né? Porque geralmente esse tipo de coisa atrai os holofotes, né? E dá um ar também de superioridade, de doutorado no assunto, né? Então Paulo ele é bem sábio, né? Ao descrever as suas revelações, né? E não se colocar como né? Ainda que dá para se entender, mas ele não se coloca como o autor principal aí, o ator principal nesse enredo, né, que ele narra. E ele fala que foi, né, você não sabe se fora do corpo, dentro do corpo, né, foi arrebatado ao paraíso e ouviu. Na verdade, ele nem fala que viu, né, ele fala que ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. E ele é bem claro em dizer: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas próprias fraquezas. Então o que ele fala sobre as revelações que recebeu e também sobre o arrebatamento que aconteceu com ele, ele fala para a edificação da igreja, tendo ele próprio sido edificado. Amém? Na verdade, o apóstolo São João se torna assim o único que recebeu de fato a revelação de Jesus Cristo, e que nessa revelação de Jesus Cristo ele fala: o que você vê, você escreve e envia às igrejas que estão por toda a Ásia. Essa foi uma revelação que Jesus Cristo quis mostrar para a igreja concernente aos tempos do fim. Então nós temos aí o propósito universal da revelação de Jesus Cristo às igrejas concernente ao evento do arrebatamento que não tarda em vir, e a igreja assim o espera. Amém, irmãos? Portanto, nós temos duas premissas que temos que considerar com relação tanto a revelação do céu quanto a revelação do inferno, as revelações nos dias de hoje. Primeiro, essas experiências elas podem ser bíblicas, no sentido de que há um precedente no Novo Testamento para isso. Tá? Um precedente também odierno, né? Com a necessidade, né, de Deus de se comunicar com os seus filhos, né? Ele também é um precedente para isso, porque o nosso Deus fala e nós sabemos disso. Eu creio nisso. Amém? Agora também pode ser não bíblicas, pode ser extra-bíblicas, que quer dizer, não é nem bíblica e nem antibíblica, né? Pode ser extra-bíblicas, e pode ser também antibíblica, dependendo da sua harmonização com as Escrituras. Ok? Então, quando nós encontramos, por exemplo, narrativa do inferno como um corpo humano, né, é uma coisa extrabíblica, né, é uma metáfora para, de repente, delinear o que acontece no inferno. Mas dizer que é bíblica, não é. Uma dispensa de cabelo no céu para a irmã que corta cabelo. O anjo recolhe o cabelo e guarda numa dispensa lá no céu. Ou uma dispensa de crente, de cabelo de crente que nunca cortou cabelo na vida. Irmão, isso é um absurdo. Tá? Tanto quanto absurdo e antibíblico, né? E até ilógico nós vermos, né, a pessoa ser arrebatada 9 vezes. Me desculpe aí, ok? Eu não duvido das revelações. Nós estamos analisando a harmonização bíblica,
Amém? 9 vezes ao céu, 15 vezes ao inferno, uma pessoa ser arrebatada. Irmãos, assim, não é uma coisa que assim, não tem como nós deixarmos de notar a dissonância, tá, escriturística com relação a isso. Temos que saber discernir, temos que ser também ponderados, né, naquilo que fazemos, naquilo que dizemos, ok? E assim, para ir tantas vezes ao céu, para ir tantas vezes ao inferno, irmão, já tem passe livre, né? Tanto para um lugar quanto para o outro. A pergunta que qualquer ser humano faria é: se vai tantas vezes para lá, por que está aqui ainda? Se o céu é muito mais maravilhoso do que a terra, por que não ficar no céu? E, consequentemente, ir tantas vezes ao inferno um dia, né, acaba não voltando também. Amém, irmãos? O intuito aqui não é denegrir o testemunho de ninguém, não é denegrir a pessoa de ninguém. Nós estamos analisando aqui biblicamente, amém, irmãos? Analisando biblicamente a harmonização, né, das revelações e também dos arrebatamentos de espíritos que são bíblicos, com a realidade com que se promove isso, a ponto de até mesmo confundir a cabeça de pessoas ou fazer disso uma doutrina. Portanto, não adianta falar que viu no inferno ou no céu fulano, ciclano, estão lá, tenho certeza. Irmão, isso é antibíblico, isso é herético. Não foi desvendada, não foi aberta a porta do paraíso, nem desvendado nomes de ninguém que estão lá. Amém? Nós incorremos em julgamento quando fazemos isso. Então, essas coisas que saem dos parâmetros, né? Essas coisas que saem aí do veio da revelação bíblica, a revelação divina, que é para os nossos dias, deve ser, irmãos, aí desconsiderados. Amém? Cuidado, terminando o vídeo aí, cuidado para não nortear a sua vida nesses parâmetros. Amém? Os testemunhos eles servem para edificação, para consolação, para exortação da igreja. Amém? Mas você deve, de acordo com a recomendação paulina, lá em 1 Tessalonicenses 5:21, examinar tudo, o pacote todo, e reter só o que é bom. Amém? O que for de Deus na revelação ou no arrebatamento, no testemunho de arrebatamento, você guarda. O que não for de Deus, você descarta, e assim todos viveremos pacificamente, aguardando a bem-aventurada volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, vou pedir que você nos ajude compartilhando ele com seus amigos, divulgando suas mídias sociais, curtindo também para ajudar, né, aí na visualização, na divulgação, aí na rede social do YouTube. Amém? Se você não é inscrito no canal também, se inscreva no canal, ajude-nos aí a crescer esse meio de comunicação aí cristã, teológico e bíblico. Verbo, Bíblia e Teologia é um canal que se dispõe a levar a palavra de Deus, às vezes com até uma pitada de humor, né? Um pouquinho de sarcasmo, por que não? Isso faz parte também, mas sobretudo com seriedade e responsabilidade até a sua residência aí. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.